todos vocês que nos assistem aí na sua casa. Em especial, eu gostaria de começar esse culto lendo um texto para vocês, um versículo específico, que está em Salmo 122, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Propício para início de culto, porém não tão propício para a situação atual em que estamos vivendo. Mas eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, sobre esse pequeno texto que nós estaremos apresentando. Por quê? Porque, na verdade, o salmista, quando escreveu isso, na época, a visão que ele compreendia tudo isso era de que Deus estava onde? No templo. Aquela era a casa do Senhor. Então, eles tinham que ir até lá e se alegrar por isso. E nós vimos com Jesus Cristo que não se trata do templo, não se trata de estar no monte. O que trata realmente, a importância está no fato da pessoa adorar em espírito e em verdade. O que acontece em cima disso tudo? A igreja em si, o templo, quando você vai visitá-lo, ele não é o fim em si mesmo, mas sim o intuito. Você vai ao templo aqui para adorar ao Senhor. Então, o objetivo que nós temos é adoração. Claro que a adoração coletiva ela tem muita importância, mas não quer dizer que é a maneira única que nós temos de adorar o nosso Deus. Então, em cima dessa palavra, em especial, você que está na sua casa, mesmo que você não possa vir até aqui, se estiver em espírito e em verdade, aonde estiver, orando, estando com irmãos, lendo a Bíblia e acompanhando conosco esse culto em espírito, com toda certeza, Deus aceitará a sua adoração nesse momento. Vamos então orar para podermos começar. Senhor Deus Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de adorar. Não importa se for aqui, se for em casa, se for com amigos, o mais importante, ó Pai, disso tudo é o que está no nosso coração. Porque Tu conheces, ó Pai, o nosso coração, sabe das dificuldades, dos empecilhos, dos desejos, e sabe também onde precisamos corrigir para poder melhor servirmos, ó Pai. Em especial, que o Senhor possa estar nessa noite, nos trabalhando através do Santo Espírito. E se essa noite tiver pessoas que não conhecem, ó Pai, a verdade, que através de tudo que acontecerá essa noite, de leitura da Bíblia, da pregação, das músicas, o Senhor possa estar falando, ó Pai, tocando o coração de cada um deles. Obrigado por tudo, no nome santo de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos aqui para mais um momento de adoração, um momento de exaltação. Esse é o momento que você vai adorar a Deus cantando conosco. Vamos cantar a primeira música, Quem nos separará? Vamos cantar juntos. Amor de Cristo será tribulação.
Teu povo, ó Deus, viemos somente aqui para te adorar. Vamos cantar. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 8, versículo 28 ao versículo 34.
Eu vou dar um tempinho aí para quem quiser acompanhar em casa essa leitura. Mateus 8, do versículo 28 ao versículo 34. A cura de 2 endemoniados, gadarenos. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentando-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas que aconteceram aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Esse é o texto que nós iremos conversar um pouquinho, né? E eu queria chamar a atenção para algumas orientações, para podermos entender melhor todo esse contexto. A primeira delas é que esse texto ele também se passa em Marcos e em Lucas, né? Marcos 5, Lucas 8, só que tem algumas diferenças. Uma delas está com relação à terra, né? Aqui cita que eles eram gadarenos, né? Da terra de Gadara. Em outras, no caso de Marcos e de Lucas, né? No caso dos outros evangelhos, é a terra de Gerasa. E aí entra uma questão polêmica: qual é melhor, qual é a mais ideal para trabalharmos, qual é a verdade em si? E na verdade uma é próxima à outra, não é? A diferença está em 10 quilômetros, mas possivelmente alguns estudiosos apontam a possibilidade de que essa primeira terra que Mateus cita, né, ela é como se fosse um território maior, no qual a província de Gerasa fazia parte dela. Então, no todo, seria realmente a terra, né, de Gadara. A outra diferença também que nós podemos perceber nesse texto é que Mateus citam 2. Em Marcos e em Lucas citam apenas um endemoniado, né? Mas são diferenças realmente que não são tão relevantes para que nós iremos conversar. Então essa é uma questão que eu gostaria de levar. Um outro ponto importante que eu queria mencionar, irmãos, está no fato de que esses tipos de milagres citados na Bíblia, são de certa forma mais polêmicos, até mesmo do que a ressurreição, né? Nós vimos que Jesus ressuscitou Jairo, Jesus ressuscitou, no caso a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, a si próprio, né? Mas quando se trata de cura a endemoniados, tem todo um trabalho, uma estrutura, um estudo que deve ser feito, né? Então nós entramos em 3 possibilidades. A primeira delas é que de fato se tratam de endemoniados mesmo. A Bíblia, que ela foi direta e apresentou toda a verdade como ela realmente é. A outra possibilidade é que não todos eram endemoniados, apenas alguns deles, né? E os outros não, os outros tinham o que nós chamamos hoje de epilepsia. E a terceira e última possibilidade é que todos esses endemoniados, Jesus utilizou apenas uma figura, né? Uma linguagem popular para que entendessem o que acontecia, mas em todas se tratavam disso mesmo, né? De pessoas que tinham epilepsia. Realmente é algo que merece todo o maior estudo sobre isso, mas é um ponto relevante. Outra questão também interessante que temos que traçar aqui é no fato de onde veio esses 2 endemoniados, né? Dependendo da tradução que você vai estar lendo aí na sua casa, vai tratar de grutas, e possivelmente essa região aqui tinha muitas grutas. Então em uma dessas surgiram esses 2 endemoniados, né? A outra possibilidade, que é como citou aqui, uma linguagem mais direta,
que realmente eles vieram do cemitério, ou seja, vieram do sepulcro, e esses dois apareceram, deram um susto em todo mundo ali, e ali começou toda a história que será aqui mencionada. Então pronto, nós temos então essas ideias. O versículo 29 diz: e eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Quando você lê isso daqui, parece que tem uma coisa tão bem feita, uma encenação, né? E existem muitos estudiosos hoje que dizem que Jesus, né, para ganhar a confiança dos discípulos, né, ele às vezes mexia com a cabeça deles, né? Faziam algumas coisas parecerem com aquilo que realmente não é, como se fosse algum tipo de ilusão. É como se tivesse combinado com esses endemoniados como eles iriam fazer, né? Você fala, isso é um absurdo, né? Mas quando olhamos para alguns cristãos hoje, quando combinam para atrair multidão para si, né? Combinam pessoas endemoniadas para fazerem curas que nunca existiram, né? Só para agradar fiéis. Então não é tão distante esses estudiosos afirmarem esse tipo de coisa. Claro que não tem a ver com a índole de Jesus Cristo aqui no texto, não é? E até porque também é meio estranho. Você combinou com os endemoniados isso e com os porcos. Foi para uma comissão aos porcos para eles jogarem lá de cima. É meio complicado de analisarmos dessa forma, né? É mais ou menos como a história de Garrincha, né? Antigamente, na Copa do Mundo, quando tinha o jogo da Rússia, e aquele que treinava falou: não, temos que fazer assim, assim, assado, chegar por cá e vai dar tudo certo, né? Aí Garrincha levantou a mão, segundo o que o pessoal falou. Eu vou só aqui parafrasear: o que ele disse foi: tudo bem, tudo certo, só falta agora combinar com os russos, né? Para tudo estar certinho. É como se os russos fossem os porcos, para estar tudo certinho, bem encaixado, para essa explicação de que realmente se trata de uma encenação. Teria que combinar com os endemoniados, mas também com os porcos. Absurdo. Vamos lá, vamos dar continuidade, versículo 31, versículo 32. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas perecerem. Irmãos, esse tipo de texto aqui, eu queria chamar a atenção para três aspectos importantes para tratarmos dele. E agora já não trata mais do contexto histórico, simplesmente. O primeiro deles está em Jesus Cristo. Jesus não é um ser vingativo. Mas é óbvio que não é. Por que mencionar isso? Porque quando você para analisar, quando falamos de porcos, até hoje, em alguns povos, os porcos são vistos como aquela carne imunda. Antigamente, mais ainda. O que acontece? É como se Jesus fosse um grande religioso. Ele queria prejudicar aquelas pessoas. Por quê? Porque elas cuidavam de porcos. E já que porcos é uma coisa imunda, então era a maneira que Jesus tinha de sabotar, de prejudicar aquele povo. Pode parecer meio perturbador falar bobagem dessa, mas quando falamos da possibilidade e da realidade de que os cristãos, na verdade, são um espelho do que Jesus Cristo foi, nós temos muitos cristãos hoje que sabotam pessoas que são diferentes, porque pensam diferentes, porque têm costumes diferentes, e elas se acham justificadas. Por quê? Porque estão fazendo a coisa certa, estão defendendo a sua religião, estão defendendo Jesus Cristo. É mais ou menos como a ideia de Jacó. Jacó é usado para vários exemplos aqui. Jacó sabotou para tirar vantagem para si. Davi sabotou para tirar vantagem para si com relação à mulher. E, meus irmãos, a grande confusão nisso tudo aqui está, de que aquilo que é verdadeiro espelho de Jesus Cristo, aquilo que tem que ser copiado, aquilo que tem que ser realmente de nossa parte, usado como exemplo para podermos imitar, que é uma ação do próprio Espírito que faz e que efetua, é o que deixamos à parte, justificamos os erros baseado nesses falsos homens, que são tão falhos como nós, como foi Davi, como foi Jacó, como foram outros que é apresentado na Bíblia. Então Jesus não é esse tipo de pessoa. Aliás, houveram alguns momentos na Bíblia onde Jesus, ele, digamos assim, numa certa linguagem, ele se encolerizou. Eu queria chamar a atenção para três desses. O primeiro deles
está quando Jesus esteve diante de Corazim, né? A região ali da Betsaida, Cafarnaum, aquela região, e as pessoas rejeitaram o Evangelho. Esse foi o momento, quando Jesus estava em Jerusalém, e aquela figueira não produziu nada. Foi o segundo momento. Tem um terceiro momento também, que foi quando Jesus estava diante do templo, né? Que ele saiu quebrando tudo, diante daquela estrutura que ali tinha. Aí você fala, mas Jesus cirou. Mas quando você vê essa natureza de Jesus Cristo, que nós achamos que ela é meramente humana, e nós olhamos aqui para Deus, em sua essência, a gente vê o seguinte: a Bíblia fala que a única blasfêmia, o único pecado que ao homem não tem jeito, que o leva ao inferno, é a blasfêmia do Espírito Santo, é a rejeição ao Espírito Santo. Aquelas pessoas de Cafarnaum, de Corazim, rejeitaram. Muitas pessoas que se dizem cristãs deveriam ser frutíferas e não são. Jesus cirou aquela figueira, por quê? Porque não era frutífera. Pessoas que se dizem cristãs e usam do Evangelho para tirar vantagem para si. É revoltante? É. A mesma forma de Jesus naquele tempo. Irmãos, esse dualismo que muitas pessoas olham para Jesus Cristo e veem, ele não existe. Jesus é o próprio Deus. Aquela maneira que Jesus se demonstrou de irar nessas três situações expressam a verdadeira natureza dele. Aquelas coisas que ele não aceita. Então esse é Jesus Cristo. E nós podemos conhecê-lo muito melhor agora. No segundo aspecto, o primeiro é esse: ele não é vingativo. O segundo aspecto é que ele é misericordioso. E pelo texto que nós vemos agora, no versículo 31 e 32, nós podemos ver claramente que até mesmo os demônios, Jesus Cristo, ele acabou perdoando. Tudo bem, querem ir para lá? Vão. Meus irmãos, não importa quem é você, não importa o seu passado, se você clamar o nome de Deus, ele se inclinará a você, de alguma forma. Isso é uma maneira de expressarmos, porque, na verdade, nós vemos aí muitas pessoas, né? Aliás, o mundo ele é muito estranho, porque quando você olha os números da nossa terra, nós vemos que aproximadamente 98% da população, ela crê que existe um motivo de Deus. É uma crença, é uma verdade. Mas quando você começa a olhar a história, se automaticamente existe um Deus, então assim que essa vida se extinguir, assim que tudo aqui acabar para mim, eu vou ter que dar algum tipo de satisfação para Ele. Só que nós percebemos que são pouquíssimas pessoas que se preocupam com o pós-vida, pouquíssimas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos muito ligados a esse mundo. Porque nós temos grandes dificuldades de podermos desvincular das maravilhas que esse mundo nos mostra, da pressão que esse mundo nos coloca. Isso muitas vezes é que nos atrapalha a nós e a muitos outros aí fora, a olhar verdadeiramente a verdade, que é quem? Que é Jesus Cristo. Essa é a verdade. A Bíblia fala aqui, em Tiago 2,19, creais que há um só Deus? Pois bem, até os demônios creem. Só crer não é suficiente. Os demônios também creem. É preciso essa entrega. E a maneira ignorante que nós enxergamos a Deus, que achamos que estamos aproximando dEle, muitas vezes é a maneira exata que nós estamos nos separando dEle. Não é? Eu já citei aqui, a respeito dessa ideia, a ideia de que o rebelde, que Deus vai perdoar o rebelde em cima da sua rebelião, né? Ela é contra duas coisas: as Escrituras e o bom senso. Ou seja, não existe isso. O rebelde que não abre mão de sua rebelião contra Deus, não há nenhuma possibilidade de Deus salvar essa pessoa. Não é só a palavra que diz, o bom senso que nós temos
também nos fala a mesma coisa. Meus irmãos, é essencial que todo ser humano que queira se aproximar de Deus se abra, se entregue, que clame o nome dele. Essa ideia de que na hora H Deus vai te salvar, independente de qual foi a situação, se você não clamar, se você não abrir seu coração, não é compreensão que a Bíblia nos fala. E assim nós entramos na terceira e último ponto desse texto que nós lemos agora. Sabe qual é? É o que nós chamamos de fuga desonrosa. O que seria a fuga desonrosa nesse caso? Nós vimos duas coisas com relação a Jesus Cristo. A primeira delas foi o quê? Não é vingativo. Em cima desse texto podemos perceber isso. É misericordioso. Inclusive demonstrou isso até mesmo com os demônios. E o terceiro aqui é a fuga desonrosa. Os irmãos acham que eu estou falando de Jesus Cristo? Claro que não. Agora, em especial, esse ponto aqui são aos demônios, né? Tem até uma frasezinha que diz o seguinte: é melhor você fugir fedendo do que morrer cheiroso, né? Você fala, como assim? É melhor fugir fedendo do que morrer cheiroso. Acho que a ideia dessa montagem, dessa frase, tem a ver com uma verdade que diz o seguinte: algumas vezes é melhor você optar pela humilhação para que você possa sobreviver. Ou seja, a humilhação será a melhor escolha que você vai tomar. E essa afirmação, ela acaba entrando um pouco em conflito, né, com os nossos amigos orientais, porque existe uma grande, eu já falei algumas vezes na IPT, em pregação, existe uma grande preocupação com a honra lá. E por causa da honra existe o harakiri. E às vezes por causa da honra foi que houveram os kamikazes, né? Ou seja, você perde a sua vida pela honra. Se você for sofreu algum tipo de desrespeito por parte de alguém, algum tipo de derrota que o deixou humilhado, você tem todo o direito, segundo aquela cultura, de tirar a sua vida. Mas quando você para analisar isso, você percebe que isso que você chama de honra, muitas vezes, é o orgulho. É o medo que você tem de enfrentar a sociedade. Então, às vezes, esse tipo de morte, esse suicídio, claro que nós estamos falando de outra cultura, mas vamos trazer para a nossa. Esse suicídio nada mais é do que uma covardia, diante de algumas circunstâncias, que você tem de enfrentar a sociedade. Veja bem, não estou falando de depressão, que é uma doença. Eu falo daquelas pessoas que realmente querem fugir da humilhação e preferem tirar a sua própria vida. Sabe por que isso, irmãos? Porque isso é orgulho. Aquilo que no Oriente é o ponto forte deles, que é o orgulho, para nós que somos cristãos e que estamos também, de certa forma, representados lá, porque há muitos cristãos também entre eles, é o nosso ponto fraco. Porque se você para analisar o cristianismo, o ponto fraco que ele tem muitas vezes é o orgulho. Daqueles que se dizem cristãos, eles são incapazes de pagar o preço. Aqueles que se dizem cristãos, eles são muitas vezes incapazes de abrir mão daquilo que gostaria de fazer, mas quer continuar tendo o nome de cristão. Olha que contradição complicada. Quando o próprio cristianismo, ele propõe essa ideia de você abrir mão daquilo que você gosta de fazer. É o que a Bíblia chama de negar a si mesmo. Você nega a si mesmo quando você abre mão para fazer aquilo que você não gostaria de fazer. Que é o que Paulo também diz, né? Aquilo que quero, isso eu não faço. Agora, aquilo que me aborrece, é isso que eu faço. Irmão, isso é agir pelo Espírito. Então, o orgulho, muitas vezes, é o que mais atrapalha o cristianismo. O orgulho, muitas vezes, é o que destrói a família. O orgulho, muitas vezes,
é o que mais coloca a sociedade em constantes guerras. O orgulho é o que nos coloca várias vezes em constantes crises. Nós saímos de uma financeira, entramos em outra familiar, entramos em outra social, porque estamos agarrados a esse orgulho. E nos apegamos a esse tipo de coisa. Então, assim é o homem de maneira geral. Ele é forte por cima, feroz, igual estavam os endemoniados. Mas quando eles encontraram com Jesus Cristo, eles que tiveram de se humilhar. Morreram como? Da pior maneira possível. Tiveram que ir para aquilo que nós consideramos como animais imundos, para se jogar no mar. Só que tem diferença, irmãos. Assim como diz em Apocalipse, né? No dia do juízo, não haverá nem mar para você poder fugir. Não haverá filosofia, não haverá história, não haverá engenharia, nenhum tipo de ciência. No dia do juízo, meu irmão, só haverá julgamento. Então, assim como eles quiseram fugir para o mar de maneira mais suja possível através dos portos, nessa ocasião foi possível, mas haverá um momento em que não será mais possível fugir nem fedendo. E agora, no versículo 33 e 34, já finalizando, fugiram os porqueiros e chegando à cidade contaram todas essas coisas que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, olha só, a gente sempre acha a ideia de que nessa época que todo mundo encontrava com Jesus, né, queria uma cura, queria algum tipo de benefício, algum tipo de bênção. Olha o que eles fizeram. Eles encontraram Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Por quê? Por que eles rogaram isso, irmãos? Diante de tudo que nós lemos agora, sabe por quê? Porque o primeiro caso, aquele tipo de cura, teve prejuízo. Ou seja, essas pessoas, eles pediram que Jesus saísse com medo de perder os seus bens, com medo de perder aquilo que lhe era mais valioso. Era o escape deles. Ou seja, Senhor, atue, mas Senhor, não tire isso que me é muito valioso. Senhor, atue, mas não me faça abrir mão disso agora. Senhor, atue, mas não tire a minha amizade com fulano, Beltrano e Ciclano agora. Senhor, atue, mas não me tire da zona de conforto. Senhor, opere como tu queres, mas se possível for, né, que tenha um tipo de ligação com aquilo que eu também quero. Era mais ou menos isso o que eles queriam. E sabe o que é mais interessante aqui nisso tudo, irmãos? É que essas pessoas aqui, elas preferiram perder os entes queridos, porque Jesus curava os entes queridos, preferiram as enfermidades, preferiram os erros, preferiram os sofrimentos do mundo. Os prazeres, claro, todo mundo quer prazer. O que é bom, todo mundo quer. Mas o mais louco de tudo é que você sabe que está ali aquele que vai te livrar de todos os problemas. E você prefere segurar os seus problemas. É mais ou menos aquela ilustração que nós já vimos algumas vezes. Inclusive, uma peça aqui já apresentada pelos jovens da igreja. Né, que o indivíduo está com um saco de lixo levando. Né, ele pede até que Jesus ele ajude, ele tire os problemas dele. Né, que ele deixe ele mais, digamos assim, com maior desejo de poder servir. E a maneira que Jesus tem de fazer isso é pegar aquele saco de lixo e tirar da mão dele. Mas quando Jesus tenta tirar o saco de lixo, ele não consegue soltar o saco. Tem uma luta para soltar o saco. Até que Jesus consegue convencer a soltar o saco. Quando Jesus vai abrir o saco para jogar fora, ele vai lá imediatamente, pega o saco. Senhor, pera então, tudo bem, fica o saco de lixo. E ele começou a selecionar alguns lixos para ele. Esse fica comigo, pronto, Senhor. Esse você pode pegar. Meus irmãos, é mais ou menos isso que acontece. Precisamos que Jesus atue da maneira dele.
E para que Ele faça isso, precisamos abrir mão muitas vezes de desejos nossos. Precisamos abrir mão muitas vezes daquilo que gostaríamos de fazer, de alguns prazeres, dedicações nossas, com aquilo que não está em conformidade com a vontade dEle. E isso é o que nos coloca em orgulho. Isso é o que nos torna vingativos. Essa situação de não conseguirmos abrir mão dessas coisas, é o que muitas vezes nos faz orgulhosos, vingativos e até mesmo impiedosos. Quando olhamos o ser humano de maneira geral, nós sabemos que o ser humano ele é formado, lógico, ele tem a razão, ele tem a emoção. Mas já vimos várias e várias vezes pessoas íntegras, ou aparentemente íntegras, corretas, com um histórico fenomenal, diante de alguma circunstância, diante de alguma situação que pareça, digamos assim, como posso dizer, que pareça assim desesperadora, nós vemos pessoas se entregar à emoção e agir de forma que jamais conseguiríamos imaginar ele agindo. Por quê? Porque alguma circunstância o levou àquilo. E já vimos outras que, alguma vez, aparentemente íntegras, corretas, teve um grande problema porque não conseguia abrir mão de alguma coisa que estava. E para poder resolver aquele problema que ele se encontrava, precisava criar outros novos problemas. É mais ou menos aquele efeito que tem de bola de neve. Por quê? Porque não conseguiu abrir mão desse problema aqui. Ele quis aceitar Jesus, continuando a segurar o seu lixo. Esses são os gadarenos. Quando eles viram aquelas pessoas, alguns porqueiros perderem porcos, desesperaram. Falei: Senhor, se a solução que tu tens é algum tipo de solução para me colocar em prejuízo, então é melhor que o Senhor não haja. Então é melhor que o Senhor não haja. Quem tem qualquer tipo de afirmação como essa são pessoas que são incapazes de negar a si mesmo. Aceitaram Jesus Cristo, mas por algum motivo ou outro ainda se encontram incapazes de entregar a si mesmo. E eu gostaria de concluir, fazer um apelo a você que nos ouve. Eu não sei quem está nos ouvindo. Claro que nós sabemos que tem alguns irmãos da igreja que estão nos assistindo, Nós também sabemos que muitas vezes essa mensagem, talvez não hoje, nesse domingo à noite, mas na semana alguém assista. Deus muitas vezes cria formas e maneiras de colocar pessoas certas para ouvir mensagens certas, pessoas certas para contar com outras pessoas certas para viver uma situação ali muito específica para aquela pessoa, para que ela possa crer, para que ela possa compreender a palavra, para que Deus possa usar outras pessoas para alcançá-la. Espero eu que essa seja uma das situações. Então, um apelo em especial para você que nos assiste, que ainda não entregou a sua vida plenamente. Que tem aquele que entregou de maneira superficial, levantou a sua mão, mas ainda é incapaz de abrir mão de muita coisa por amor a Ele. Essa palavra também é para você. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Ele fazer da maneira dEle. Esse é o maior exemplo de fé que existe. É quando o Pai faz as coisas da maneira dEle. Mas para isso, precisamos do coração aberto. Precisamos aceitá-lo verdadeiramente. Sabe por quê, irmãos? Porque no final das contas, pode ser que muitos de nós saiamos como esses demônios. Ou seja, eu nem falo a comunidade cristã, mas a sociedade de maneira geral, ela sempre enxerga os demônios uma coisa muito negativa, algo errado, algo contra Jesus Cristo, contra Deus. Só que no final das contas, esses que eles repudiavam, que são os demônios, vão acabar no porvir, no mesmo lugar que eles. Sabe por quê? Diante dessa ilustração,
que vão cometer o mesmo erro que eles cometeram. Vão tentar, assim que encontrar com Jesus Cristo, vão tentar encontrar a saída mais humilhante para fazer. E haverá um momento em que não haverá mar para fugir como um porco, como foi o caso deles. Haverá um momento onde não haverá nenhuma outra escolha. Ou você aceita Jesus Cristo, ou você não o aceita. Não há uma terceira opção. Depois desse momento maravilhoso que tivemos com a reflexão, vamos então terminar este culto com a música Finda-se este dia. Já estamos chegando ao final do nosso culto, né? Para você que nos assiste, queria deixar uma informação bem muito importante para a nossa igreja, né? Para você que está aí, que dá o seu dízimo, né? E que diante de algumas circunstâncias está encontrando muita dificuldade, né? No WhatsApp da igreja, dos dizimistas, nós temos algumas orientações, né? Para depósito, para que você possa estar colaborando conosco, porque a igreja também tem as suas responsabilidades, os seus compromissos para estar cumprindo também. Então vamos estar orando agora, finalizando. E que Deus possa estar acompanhando você onde estiver, mesmo na sua casa. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que teve essa noite. Muito obrigado porque nós sabemos, ó Pai, que Tu está no controle de tudo. E em especial que o Senhor possa estar, ó Pai, levantando as pessoas certas da nossa igreja, levantando também, ó Pai, as pessoas de fora, para que possamos, ó Pai, nos encontrar com elas, para que possamos transmitir a Tua mensagem, ó Pai, não a nossa mensagem, mas a Tua mensagem salvadora, aquela que Jesus Cristo tem que ser o Senhor e Salvador, para que possamos passar para cada uma delas, mesmo nessa dificuldade, mesmo nesta quarentena. Ó Pai, nos dê maneiras, nos faça abertos, para que possamos, ó Pai, de alguma forma atuar também no evangelismo, e que possamos também, ó Pai, estar abertos para cuidar e ajudar muitas pessoas que estão passando por grandes dificuldades diante desse cenário, ó Pai, atual que estamos vivendo. Pai, também especial por aquele que ouviu essa mensagem. Ó Pai, dê uma semana de dúvidas na cabeça dessa pessoa. O faça confuso, ó Pai, o faça entrar em crise realmente, porque nós sabemos que a paz, ela vem depois disso, mas agora, se for para que ele possa ter um encontro verdadeiro contigo, o coloque em crise, o coloque a refletir a todos aos significados da vida, o coloque para refletir as escolhas que essas pessoas terão, e que dessa forma o Teu Santo Espírito possa estar atuando. Obrigado por tudo, no nome santo de Jesus.